Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu preciso liberar você, né? Que você tem programa daqui a pouco. Se tu deixar, não vai ter. Eu faço programa daqui por Skype. A gente vai falando entre as músicas. Eu falo bastante, viu? Mais que a mulher do Yakult. Mas é convidado assim que a gente gosta. Porque aí a gente consegue extrair do cara tudo que ele tem para oferecer. Porque tem gente que fica guardando, fica escondendo a mensagem, Eu conto as histórias A única mesmo. coisa que eu vou pedir pra acabar esse episódio maravilhoso é que você me deixou curioso. É só as experiências mediúnicas. Que agora eu fiquei curioso pra saber, porra. Se você puder falar uma história ou como que isso entrou na sua vida, e aí eu te prometo que te libera aí para o seu programa. O Ozzy é o primeiro responsável, porque tinha um pôster na minha casa ali, com um frango na boca, e eu amava aquele cara. E aí o Black Sabbath, eu comecei a ver aquelas letras, se você, né? O primeiro álbum, que é o mais seminal e para mim é o mais impactante, o conteúdo era absurdo, né? Sempre com o inferno, com as forças das trevas, a sombra. E aí eu fui me interessando. E aí quando eu tinha 14 para 15 anos, uma forma de me inserir. Eu gostava dessas experiências, porque com a minha avó, quando eu era criança, eu ia com a minha avó num centro de umbanda, num quintal de uma senhora. Eu achava aquilo mágico. Falar disso, me lembro do cheiro de arruda que tinha naquele quintal. E elas giravam, e aí vinha o preto velho, ou a entidade em si. E eu, criança, achava aquilo mágico, principalmente quando eu ia com os meus amigos nas festas de Cosme e Damião. A gente ia, claro, para comer Maria Mole, Suspiro e Brigadeiro Rouba-Doce, como toda criança gosta. Até hoje existe essa tradição, né? Festa de Cosme e Damião, você dá doces para as crianças, uma coisa até bem mais nossa do que um Halloween, se você for olhar, né? Porque era aquela coisa, o quintal de caquinho vermelho daquela senhora, Dona Cicina, lá na perifa de Santos, e a gente ia, e eu me encantava. E aí eu fui fazer parte da mocidade espírita de um centro kardecista de Santos, um centro muito antigo, e comecei a estudar. Sempre gostei muito de ler. Sempre troquei uma quadra de futsal por um livro. Sempre fui da parte de humanas e de conhecimento. Gosto, curto. E comecei a ler Kardec. E aí li toda a obra, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, que é um livro de consulta diária, e o Livro dos Médiuns e a Gênese. Eram 4 obras básicas e você fazia estudos de desenvolvimento para discutir essa obra e se concentrar para depois, no final, tentar ver se era possível uma passagem via comunicação psicofônica, como eles chamam, né? Psicofonia, psicografia, no caso, a escrita, ou tão somente uma sutil presença ao seu lado. E eu curtia muito. Aí eu perdi uma prima minha muito jovem. Aí eu lembro que essa mesma avó minha, com a mãe dela, minha tia, foram a Uberaba e eu quis ir junto. E aí conheci o Chico Xavier. Conheceu? Sim, de longe, né? Sim, Era criança, tínhamos 10 anos. E aí aquele dia, porque eu falava assim, mas por que a gente morre, né? Aquelas dúvidas que uma criança... Mas aí vai aqui, tipo, enterra aqui dentro desse túmulo e fica aí, acabou tudo. Então, de que valeu, né? Conquistar, vir, trabalhar, para depois acabar tudo. Não pode, então vamos sentar aí e ficar bebendo. E esperar chegar a hora. E aí aquela certeza, aí chegou uma psicografia dela. Ela tinha dado apenas o nome, eu lembro que você dava o nome da pessoa falecida, a data de nascimento e a data de desencarne, que é como o Espiritismo nomeia o processo da morte e do desligamento. E aí, com o nome dela só e com a data, chegou já, tipo, mãezinha tal, estou aqui, fui bem recebida por fulano, por ciclano, coisas que nem que se ele fosse, ou tivesse colocado que nem você foi pesquisar, talvez, sobre mim, ler algumas coisas para se nortear, naquela época não daria tempo, dentro daquela sessão de mesa branca. E aí aquilo me deu uma certeza que ela estava ali, além do que eu podia enxergar, só que numa outra dimensão, não essa matéria dura aqui que eu estou pegando nesse microfone porque eu estou vendo ele. E essa certeza vai dando para a gente não é um consolo, eu não acho essa palavra bacana. Vai te dando um consolo, um cala-boca. Não. É uma esperança de saber que tudo continua. E que as coisas vão
se desenvolver, que eu vou poder acompanhar, acredito em reencarnação. Hoje eu não tenho nenhuma religião, sou outsider mesmo, freelancer. Bebo em um pouquinho de cada fonte, acho que ponho no Valita Mix e sai uma coisa boa, que eu pego verdades espalhadas nesse amplo terreno. Mas aí eu comecei a ver que era esperançoso. E aí também começou essa novela que eu brinquei do Céu da Diná, uma novela que se chamava A Viagem, que a Cristiane Torlone interpretava a principal. E mostrava o outro lado. Confesso que naquela época eu achava um umbral, que era o lado mais escuro, mais legal. Parecia uma rave. Tinha o irmão dela que morria, era toda aquela gente perturbada, assim, arrastando. Era uma atmosfera rock and roll, parecia um clipe do Alice Cooper. E o Céu da Diná era assim, um gramado, parecia gravando no Vila Lobos, uns coelhinhos pulando, ela andava com aqueles véus, a bondade. Porque tinha que ser desenhado assim, numa novela que tem que, né, mostrava o lado da luz e o lado das trevas. Só que eu vou além desse maniqueísmo. Então, o espiritismo, por mais que foi fundamental na minha formação, me fez enxergar muitas coisas, e reencarnacionista que sou. Acredito que fui muitos e serei muitos e muitas e muitas, como queiram. Adoro. Pan, Serguei, Deus o tenha. Adoro. Eu tive essa certeza, me foi muito importante, não cuspo em prato nenhum que eu comi. Mas hoje eu vou além desse maniqueísmo, assim, eu quero mais do que aquilo. E eu acho que a sombra também é legal. Sim. Puta, cara. Vai lá, na nossa terra. Você é santista também, né? Você falou? Eu não, mas a família do meu Você pai tem família. Vai lá, no domingão, 40 graus. Eu adoro andar, beira-mar, passo meu protetor, frito. Mas tem um momento que eu preciso da sombra para respirar, e ela é gostosa também. E assim é, né, energeticamente falando. Não tem essa. Tem muitas pessoas que, de algumas vertentes, não, a luz, vamos meditar, buscar a claridade. Não, cara. E a sombra? A gente pode aprender muito. Não se lambuze em nenhum desses melados, mas brinque com tudo, transite. E isso me trouxe essa certeza. Aí eu fui ler outras coisas, e aí com a metafísica eu fui ler algumas coisas assim. Vi uns documentários e fui ler a respeito da quântica, essa coisa de causa e efeito. Sabe, se eu não virar agora na Lorena e virar no Oscar Freire, isso pode mudar o curso da minha vida e de todos ao meu redor. Manja Efeito Borboleta? Um puta filme. Um puta filme tá no meu top 10. Esqueci o nome dele, do Ashton Kutcher. Um puta filme, que é aquilo. Ele só tinha a capacidade de voltar, né? E aí redesenhar. A gente não consegue isso. Mas, e se eu for por aqui e for por ali? Isso pode fazer com que eu conheça a mulher da minha vida, e pode ser que eu seja morto se eu for por aquele outro, a gente não sabe. Esse efeito surpresa, essa gostosura do roteiro inesperado, eu procuro adoro, sou cinéfilo, adoro bons filmes de bons diretores conceituais. Isso são bons roteiros, na minha opinião, a gente não saber. Então hoje eu sou mais um estudioso dessa questão que envolve menos o etéreo e mais a clicar aqui, abriu isso, cliquei aqui, entrei nisso aqui. E agora eu estou brincando disso, no melhor dos sentidos, tá? Depois eu saí, fui para lá. Isso me dá uma segurança, um desapego, porque isso é muito importante. A gente não pode ser apegado a nada, nem a pessoa, as pessoas, nem... Claro, isso não significa... Eu amo meus filhos, por exemplo, uma saudade deles que eu não vejo a hora que chegue sexta para eu pegá-los. Mas esse apego exacerbado, a gente acaba perdendo. Esse medo do que pode acontecer, e se, de repente, eu tiver pouco tempo de vida e não conseguir vê-los crescer, é possível, né? Perdi tantos amigos bem mais jovens que eu. Eu queria ter mais tempo aqui para poder vê-los entrar na faculdade. Mas se isso tudo não acontecer, porque o roteirinho desenhado já me levou para outro caminho, eu escolhi. E a felicidade está no caminho, está no trajeto, né? Se eu for esperar aquela redenção final da salvação que alguns pregam, caralho, aí todo esse tempo presente foi pro saco, porque eu estou esperando aquela chegada. Não, eu vou vivendo fazendo esse dia ser mais feliz e mais gostoso. Então essa certeza me deu. O espiritismo me prendia um pouco na questão kármica. Aceite. Isso é para a sua evolução. Essa dor, esse sofrimento é para o seu próprio burilamento e para você... ok, mas eu posso também não aceitar e clicar naquele outro submenu e abrir para outro lugar. Posso. Me é dado esse livre-arbítrio.
É nisso que eu acredito. E aí nenhuma religião abraça isso tudo que eu acredito. E aí a quântica, a metafísica, que não traz dogmas, a não ser as escolhas, causas, consequências, botões, né? Meio Matrix, tem um documentário incrível que se chama Quem Somos Nós, com físicos falando disso, inclusive da teoria do caos. Que a base, a frase que define a teoria do caos é: o bater das asas de uma borboleta aqui na Alameda Lorena tem um reflexo imediato em Tóquio. Porque é efeito dominó, efeito cadeia. Aí as coisas vão se desenhando como um grande filme em modo acelerado e edição não linear. E essa é a mágica da vida. Já pensou? Aquela pessoa que só trabalha, chega, põe a malinha no mesmo lugar, no sábado vai com a família na praça de alimentação do shopping, aí ok, tudo isso é precioso também. Essa simplicidade também é bacana. Mas a gente pode mais, a gente pode escolher outras coisas, né? Exato. E aí, essa é a minha história com o espiritismo. Aí eu me desenvolvi e a Umbanda me traz até hoje um respeito profundo, porque aí vem a minha avó, né? Eu adorava ver as senhorinhas que nem ela assim brincando, toda suja, se lambuzando, porque eu recebia e falava: mas por que ela tá falando que nem criança? Porque aí sempre vinha aquela tia, assim, com aquele turbante. Ela está com uma criancinha dentro dela. Eu ficava tentando, assim, que nem você com o Bob Esponja, tentando ver, mas como que entrou dentro do corpo dela? Isso tudo eu achava do caralho. Aí vai ler livro de história fantástica, filho. Aí não tem mais volta. Aí não tem mais volta. Sequelas ever. Ótimas sequelas, né? Sim, positivas. Ótimas sequelas. Escolheria todas elas se eu pudesse recomeçar de novo, porque elas me fazem o que eu sou. Sim. Essa expansão, esse jeito de... né? Só não vou voar, porque senão eu vou me estatelar no chão. Mas, assim, eu tento ir sempre além, sabe? Sim. Acho que eu sou feliz, assim. Acho que eu sou feliz.